Olá, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Tô fazendo na verdade esse vídeo à noite, né? Mas vocês vão receber pela manhã. Então, bom dia pra todos ou boa tarde. Vamos lá. Eu já falei pra vocês aqui no canal algumas vezes sobre a fé do Irã, né? Do islamismo xiita e também da Arábia Saudita, né? Os sunitas. E esse conflito. Quando você vê aí, por exemplo, né, já tem muita informação e a gente já está saturado de tanta informação sobre esse conflito, mas eu queria falar uma coisa para vocês importante. O objetivo do Irã com esses ataques aos países árabes é tirar as tropas americanas de lá, né, tirar a defesa desses países, arrastá-los para o conflito, mas, sobretudo, prejudicar eles economicamente. Né? A ideia deles, a carta na manga do Irã é o seguinte: destruir a economia desses países para que eles implorem para os Estados Unidos fazer um acordo e parar a guerra. Porém, isso pode ser que dê errado e eles criem uma coalizão para enfrentar o Irã junto com os Estados Unidos. Então é uma jogada do Irã, tá? Só que o Irã acredita, né, que esse conflito vai trazer o Mahdi, porque o Irã xiita, ele acredita serem eles, né, a liderança dos ayatollahs, eles são os descendentes do Ali, o genro de Maomé. E a mentalidade do Irã, eles praticamente têm eles louvam, né, a morte. Então, eu vi o próprio um jornalista âncora da CNN, né, importante, o Lorival, né? Ele falou uma coisa que é verdade, né? Que a tolerância à dor do Irã ela é muito alta, muito mais alta do que qualquer país no Ocidente. Eles suportam um conflito prolongado, eles não têm medo de perder a vida, porque isso para eles é uma honra, é um louvor na religião deles, porque essa foi o fim do Ali, e essa doutrina do martírio, ela é incutida nos homens do Irã, né, da religião islâmica, desde o ventre, entendeu? Então é outro pensamento. Enfrentar isso não é fácil. Agora vamos lá. Agora você sabe qual é a visão do governo Donald Trump? Você sabe qual é a visão dos homens que estão ao lado deles, como por exemplo Pete Hegseth, que é o chefe do Departamento de Guerra dos Estados Unidos? Acredito que muitos de vocês não sabem, mas agora vocês vão saber. Essa matéria não está aqui só no fórum, mas em vários outros canais. Veja só, eu vou falar para vocês como os Estados Unidos, o governo Trump, ele subiu ao poder, principalmente porque ele tem muito apoio dos religiosos evangélicos, né, do movimento neopentecostal e sionista dos Estados Unidos, que são os evangélicos na grande massa, são os cristãos, são igrejas muito poderosas e que são sionistas, eles defendem o Estado de Israel. E eles acreditam que os Estados Unidos será fundamental para ajudar Israel a estabelecer o reino de Davi na terra e reconstruir o templo. E uma dessas pessoas aí, deste ramo evangélico, é o Pete Hegseth, que é o chefe do Pentágono. E olha só essa matéria que eu vou ler para vocês. Os comandantes dos Estados Unidos falam em guerra de Jesus contra o Irã. É isso mesmo, guerra de Jesus. O extremismo religioso justifica a G de... isso aí é o que a matéria está dizendo, de Esther, né? Mínio, de Israel e Estados Unidos no Oriente Médio. Esse sujeito aqui que escreveu essa matéria, então provavelmente a gente já, pelas matérias, pelas palavras, a gente já sabe de quem, né? E é isso aí. Mas, vamos lá. Isso aqui, eles fazem uma alusão das meninas, né, da escola que foi atacada no Irã. E do lado o Pete Hegseth, o chefe do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, chefe do Pentágono, chefe do exército americano é esse homem, Pete Hegseth. E ele tem muitas tatuagens. Uma delas, inclusive, ele escreveu um livro, né? A Cruzada Estadunidense. E no braço ele tem palavras como Deus vult, né? Que é em latim. Quando os cruzados iam para a guerra contra os muçulmanos, eles gritavam Deus vult, que significa Deus quer, ou essa é a vontade de Deus. A matéria começa assim: os Estados Unidos estão movendo contra o Irã
uma guerra para provocar o apocalipse, ou seja, a volta de Jesus Cristo para resgatar os escolhidos. Vão entendendo. Pelo menos aqui denuncia a Fundação Militar para a Liberdade Religiosa, que recolhe denúncias de soldados americanos. Toda vez que vocês lerem uma matéria, tá? Toda vez que vocês lerem uma matéria que a palavra chama o americano de estadunidense, esse site é pró-Rússia e pró-China, tá? Então vamos lá, pelo menos é o que denuncia a Fundação Militar, que recolhe denúncias de soldados estadunidenses contra a pregação religiosa às tropas. A fundação diz ter recebido denúncias segundo as quais comandantes disseram que a guerra contra Irã está sendo travada em nome de Jesus. Segundo eles, Trump foi ungido pelo próprio Jesus Cristo para fazer isso. Olha só, abre aspas. Desde sábado, o MRFF, essa associação aí, recebeu mais de 200 ligações de mais de 50 instalações militares de todos os ramos das Forças Armadas, relatando declarações perturbadoras feitas por seus comandantes fanáticos cristãos. É perturbador porque é cristão. Se fosse de outra religião, aí não tem problema. A nova ofensiva de Israel e Estados Unidos contra o Irã começou sábado, dia 28. Um oficial de carreira reportou, abre aspas, esta manhã nosso comandante iniciou a reunião de estado de prontidão para o combate, instando-nos a não termos medo do que está acontecendo. Ele nos pediu para dizer às nossas tropas que tudo isso fazia parte do plano divino de Deus e citou especificamente diversas passagens do livro do Apocalipse, referentes ao Apocalipse e ao iminente retorno de Jesus Cristo. Ele disse que o presidente Trump foi ungido por Jesus para acender a chama do Apocalipse no Irã e marcar seu retorno à Terra. É isso aí, é a visão, tá? O Trump, ele está sendo conduzido, ele ouve essas pessoas e essa vertente cristã americana. Aí você vai falar, pô, mas essa turminha aí do Epstein, eles estão... Não é isso. Mas vocês precisam entender que esta vertente que financia o governo, ele acredita que o papel deles é levar o mundo, é acelerar o mundo para chegar logo no fim. Eles querem arrastar o mundo para o fim o mais rápido possível, porque assim termina tudo. Então é um grupo proeminente de cristãos sionistas e eles querem levar os Estados Unidos para forçar o cumprimento da profecia sobre Israel. Olha só, foi um embaixador americano, o o governador Mike Huckabee, que disse em entrevista ao jornalista Tucker Carlson que Israel tem direito a ocupar o Oriente Médio, conforme descrito no Gênesis, da margem do rio Nilo no Egito a do Eufrates no Iraque. Foi as palavras do Senhor a Abraão, a terra que ele prometeu. Huckabee faz parte da direita cristã sionista dos Estados Unidos. Ela enfrenta atualmente um grande embate com os cristãos nacionalistas do MAGA. Então, o próprio grupo defensor do Trump agora tem dividido, principalmente por causa do Epstein, que ele se recusa a divulgar os documentos, faz censura e tudo mais. Um lado quer que divulgue, mostre a verdade, o outro não. Só que agora, dentro do próprio movimento MAGA, existem os cristãos que querem que os Estados Unidos defenda e intervenham, favorecendo os interesses de Israel, e existem os nacionalistas americanos que não querem isso. Que Israel tem que se virar sozinho, o problema de Israel é o problema de Israel. O Irã não é um problema para os Estados Unidos. Eu entendo os dois lados, tá? De certa forma, eu entendo, consigo compreender os dois lados. Turquia, o novo Irã. Pela profecia de Ezequiel, sim, o problema vai ser... A Turquia vai se tornar um problema maior do que o Irã no futuro. Turquia, o novo Irã. Tucker Carlson, crítico de guerra, resgatou uma fala recente do ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, segundo o qual a Turquia é o novo Irã. Tem até um vídeo dele aqui, Fala, Turkey is the new Iran, said former Israeli Prime Minister. E ele cita aqui em inglês, Ele está dizendo aqui que, na verdade, a Turquia é o novo Irã. Porque ele crê na profecia de Ezequiel 38 e 39, ele acredita que Gog e Magog, a Turquia que vai estar à frente, não o Irã. O Irã estará até junto, mas a Turquia que vai ser o grande problema. Segundo ele, a Turquia, a Arábia Saudita e o Paquistão formarão uma coalizão de um novo império turco-otomano, islâmico, só que da vertente sunita, e eles é que vão marchar em direção a Israel. Tá? E aí o Naftali Bennett disse que isso aqui durante uma conferência em Jerusalém, tá? E isso aí é bem interessante,
Vamos lá. Esse aqui, ó. Esse aqui era o ex... Ele governou por pouco tempo, mas também é um religioso aí, um pouco mais progressista, mas é religioso. Círculos religiosos militares de Israel já falam em um eixo sunita que seria formado por Turquia, Arábia Saudita e Paquistão para enfrentar o expansionismo de Tel Aviv. Essa matéria a gente já vê que o jornal ele é muito anti-israelense. Por quê? Porque ele chama a capital aqui, né, de Tel Aviv, não Jerusalém. A ex-deputada Marjorie Taylor Greene é uma expoente do nacionalismo cristão dentro do MAGA. Nas últimas horas, ela denunciou que a guerra contra o Irã vai derrotar Trump nas eleições, nas midterm elections. E, inclusive, nas primárias do Texas, os democratas deram as faces agora. Vamos lá. Agora que Trump e seu governo traíram suas promessas de campanha de chega de guerras estrangeiras, chega de mudança de regime, fecha aspas, e os republicanos que detêm a maioria na Câmara e no Senado se recusam categoricamente a aprovar leis importantes, a indignação dos eleitores ficou evidente nas primárias. Mais democratas compareceram às urnas do que republicanos nas primárias do Texas. Isso aqui é porque a direita, né, e eu falo isso não só pela direita americana, mas por nós, eu também. A gente não quer guerra. Não importa o que aconteça, a gente não apoia guerra. A gente quer o quê? A economia forte, os valores tradicionais sendo promovidos, o cristianismo fortalecido, as instituições da nossa nação fortes, mas o povo com a liberdade prosperando. É isso que a gente espera. Progressismo sendo combatido, jogado na lata do lixo, mas a gente não quer jamais que o nosso país seja arrastado para a guerra, porque isso não tem sentido. Tá? Apesar de a gente saber das profecias, nenhum cidadão de bem deseja isso. Tá? As primárias selecionaram candidatos ao Senado que vão disputar uma cadeira em novembro, democratas, Senado, tudo bem. Agora vamos lá. A Marjorie diz que o MAGA está se tornando um MIGA, né? Que é Make Israel Great Again. Segundo ela, isso está acontecendo por influência do âncora da Fox, Mark Levin, e da influenciadora Laura Loomer e do senador Lindsey Graham e do primeiro-ministro Netanyahu. Segundo ele, Netanyahu é o que mais advoga para derrubar o republicano e ele, inclusive, o Netanyahu tem uma forte influência sobre o Trump, até manipula o Trump. Eu também acredito nisso. Estudos Bíblicos, uma empresa da Califórnia de nome Show Faith by Works, acaba de lançar um curso de estudos bíblicos com o objetivo de influenciar jovens evangélicos a apoiar Israel nos Estados Unidos. O curso inclui encontros virtuais com soldados, teólogos e colonos de Israel na Cisjordânia. A Cisjordânia, que é o território de Judeia e Samaria, né? Pertencentes ao antigo reino de Israel do norte, vai pertencer a Israel novamente. Isso é crucial para as profecias acontecerem. E o objetivo deles aí é fazer com que os jovens, né, evangélicos entre 18 e 29 anos comecem a apoiar mais Israel. Agora, uma coisa interessante, o ministro da Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, disse hoje que a vitória no Irã é questão de semanas. Ou seja, eles sabem de coisas, os Estados Unidos possuem armas potentes, mas o Irã também não é qualquer coisa. Não será tão simples como já foi. Ele é autor do livro Cruzada Americana, Cruzada estadunidense, e tem várias tatuagens religiosas no corpo, inclusive Deus Vult, que é, ou Deus o quer, é a grito de guerra dos primeiros cruzados para enfrentar os Mujahedin. Numa visita a Jerusalém, em 2018, Hegseth, que era âncora da Fox News, defendeu a demolição do Templo de Al-Aqsa, o mais sagrado para os muçulmanos, para dar lugar a uma sinagoga. Na verdade, ele é um defensor da reconstrução do templo, o Pete Hegseth. Ele diz o seguinte, abre aspas, segundo essa matéria, o Pete Hegseth disse: não há razão para que o milagre de restabelecer o templo no monte do templo não seja possível, fecha aspas. Então, com base nisso, você entende que as cabeças nos Estados Unidos querem isso. E o Trump ele precisa reverter essa situação que ele está vivendo hoje. As coisas estão muito ruins para o Donald Trump, porque ele levar o país para essa guerra, os próprios apoiadores não estão gostando disso, ele precisa fazer algo para reverter. E sem sombra de dúvidas, dar poder a Israel, isso aqui vai levar Israel a se fortalecer imensamente no Oriente Médio. Israel vai tomar terras de muitas nações, o Irã será muito enfraquecido. E uma coisa, irmãos, um ponto-chave, o Irã depende de água. O Irã não tem água, tá bom? É só Israel e Estados Unidos atacar uma nascente de água no Irã que você destrói todo o povo, você torna o Irã inabitável para sempre.
O problema é quem vai ter coragem de fazer isso. Porque, de certa forma, ninguém quer chegar a esse ponto. Mas nós estamos caminhando e a fé dos americanos, a fé desse governo ou de quem está por trás é: os Estados Unidos precisa acelerar o fim dos tempos. Agora você já entende mais essa mentalidade. O lado de Israel que está com os Estados Unidos, eles meio que se coadunam. Os Estados Unidos acreditam que vai levar Israel, né, eles precisam apoiar Israel a construir o reino de Israel na terra, retomar suas terras prometidas a Abraão, e ajudá-los a reconstruir o templo em cima do monte do templo, derrubar as mesquitas, né, dar poder a Israel, que isso vai fazer com que Jesus volte rápido, e Israel acredita que com isso o Mashiach deles virá. Então entende que os dois andam juntos. Estados Unidos e Israel praticamente têm uma visão de mundo que coadunam, que mancomunam o tempo inteiro. E é isso que está acontecendo. Deixo vocês com essa reflexão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.